Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço a sua atenção neste vídeo. Hoje, na parte da manhã, a gente trouxe à tona, através de uma matéria do Globo Esporte, a situação do Germancano, onde ficou evidenciado que o Vasco da Gama deve 3,5 milhões para Cano. E neste vídeo a gente vai falar aqui sobre aqueles contratos de produtividade elaborados aí pelo Alexandre Pássaro. Perfeito? A gente vai explicar aqui para vocês porque havia jogadores com cláusula de contrato para ser renovadas de forma automática caso o Vasco chegasse à Série A e caso alcançasse a meta aí de jogos. A gente vai falar bastante sobre o dia da equipe profissional do Vasco da Gama. Afinal de contas, a gente precisa cumprir a tabela aí, faltam 3 jogos para a gente acabar esse martírio. Vamos falar bastante aqui sobre a situação envolvendo a venda do Riquelme. Hoje o nome do Dorival Júnior foi especulado e a gente vai falar bastante aqui também sobre a política do Vasco da Gama. Eu peço ao senhor, à senhora, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vive. Para que, Laureano? Para que a gente possa ter voz ativa dentro do Vasco da Gama. Para que a gente possa verdadeiramente cobrar dessa diretoria. Perfeito? Em uma só voz aí, uma única família. Bom, rapaziada, vamos começar aqui falando sobre o jogo entre Vasco da Gama e Vila Nova. Hoje o Vasco finalizou mais um treinamento sob o comando do técnico interino, o Fábio Cortez, visando a partida contra o Vila Nova, que vai acontecer na segunda-feira, às 18 horas. Internamente, existe um consenso que as 3 partidas restantes aí da Série B que sirvam aí como laboratório. Por isso, o Fábio Cortez deve usar alguns jovens da base vascaína para ir se adaptando à equipe profissional. Por enquanto, o treinador não revelou qual será a equipe titular do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco da Gama faz o último treinamento amanhã e viaja na parte da tarde para Goiânia para enfrentar o Vila Nova lá no estádio Oba. Bom, meus amigos, com relação à saída aqui de jogadores, na parte da manhã a gente trouxe aquela situação do Germancano e a gente apurou. O Vasco está devendo, além de salários para o Germancano, a parte envolvendo o direito de imagem. Olha só, o Vasco que estava pagando o Germancano sob um contrato em dólar com câmbio de R$4, conforme ele foi contratado lá em 2019. Só que o Vasco precisa corrigir monetariamente esse valor por conta da flutuação do dólar, que parou a R$5,46 nessa semana. E isso está sendo um entrave aí para a gente poder negociar com o Germancano. Mas, meus amigos, o que acontece é o seguinte: essa bomba estourou hoje na parte da manhã. E agora, na parte da tarde, o site Jogada 10
revelou a natureza dos contratos dos seguintes atletas: Marquinhos Gabriel, Zeca, Hernando e também o Vanderlei. Meus amigos, dentro desses contratos aí de produtividade, todos eles tinham cláusulas de renovação automática caso o Vasco da Gama subisse para a Série A, além de meta de número de jogos disputados. Isso talvez justifique a insistência de determinados treinadores em insistir com determinados atletas no Vasco da Gama. E pasmem os senhores, diz a matéria que o Vasco cogita aí, espero que isso não seja verdade, renovar com o Marquinhos Gabriel. É demais para minha cabeça. O que o Marquinhos Gabriel jogou no Campeonato Brasileiro para que isso fosse cogitado? Saiu agora lá na Net Vasco, depois vocês dão uma olhada, matéria aí do Jogada 10. Sobre a situação envolvendo o Riquelme, o Sevilha e o Atalanta vêm forte para levar o Riquelme. E segundo foi noticiado hoje, tanto o Sevilha e o Atalanta têm um aval aí do Vasco da Gama, desde que eles façam uma proposta na casa de 20 milhões de euros, cerca aí de 130 milhões de reais. A multa rescisória aí do menino Riquelme, que tem contrato até julho de 2023, é na casa de 234 milhões de reais. E o Vasco pode aí se desfazer desse atleta, perfeito? Meus amigos, complicado. Crise financeira grande, o Jorge Salgado quer ficar bem na fita, afinal de contas, conforme ele disse lá no Atenção Vascaínos, a primeira grana que entrar é para botar no bolso dele. Bom, hoje a gente teve, através da Gazeta Esportiva, uma matéria falando sobre a possível vinda de Dorival Júnior para o Vasco da Gama. Dorival, que treinou o Vasco da Gama em duas ocasiões, uma em 2009, outra em 2013. A primeira passagem do Dorival Júnior ficou marcada aí pela conquista da Série B em 2019. Em 2013 ele não desenvolveu um bom trabalho, ajudou até o Vasco cair para a Série B. E é o seguinte, o Dorival Júnior em 2021 rejeitou aí vários convites e preferiu tirar o ano para poder descansar. Hoje ele teve o nome dele ventilado ao Vasco da Gama. Por enquanto o clube não confirma e o Vasco deve aí anunciar o gerente de futebol antes de anunciar o treinador. E meus amigos, é o seguinte, a gente está vendo que o ambiente no Vasco está para lá de tumultuado. Essa situação dessa nova AGE precisa acontecer, as coisas precisam ser resolvidas na justiça para que o torcedor do Vasco tenha paz, para que o torcedor do Vasco siga em frente, porque olha, o Vasco precisa verdadeiramente ser passado a limpo. Não há outra justificativa. E para passar o Vasco da Gama limpo, tem que ter coragem. Certo, pessoal? Eu acredito muito de Cruz de Malta para Cruz de Malta que vai dar Vasco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!